do Vale, tivemos uma grande semana de Copa Libertadores da América, hein? Estão definidos os jogos das quartas de final e tivemos jogos espetaculares. Jogos de tirar o fôlego e partidas ali que, rapaz, foram no último minuto, hein? Realmente, Soler, um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola. O jogo de quarta-feira entre Palmeiras e Botafogo foi um dos jogos épicos dos últimos anos da Libertadores, né? Em algum momento ontem você achou que o Nacional poderia aprontar quando mandou aquela bola na trave? Ou era uma Qual bola na trave? Agora eu não tô uma lembrando. finalização de fora da área? Acho que foi o... Tava 2-0? Já, foi do Pereira. Bola de fora É da verdade. área. É verdade, o Rafael tava meio adiantado ali, ele Isso. faz Teve uma... a do Nico, que o Rafael faz uma defesa na falta. Cara, Você achou é que era verdade. uma andorinha tentando Sabe fazer um verão? Eu achei que era... Eu até usei essa expressão num dado momento. A grande questão, Soler, é que o jogo ontem, dois fatores externos, sendo um interno dentro de campo, eu acho que mudaram um pouco o clima da partida por conta do tempo de paralisação. A confusão na arquibancada envolvendo torcedores do Nacional e a Polícia Militar de São Paulo. E também, obviamente, a situação do esquerdo, que em primeiro lugar é sempre bom a gente enviar todo pensamento positivo, toda oração, independente do que cada um acredita. É importante a gente enviar toda a positividade pro esquerdo, daqui a pouco eu atualizo a situação dele. Eu acho que esses dois fatores esfriaram o jogo num ponto de que, de fato, o panorama da partida mudou. Óbvio, né, pô? Se o chute do cara do Nacional entra, se a falta do Nico Lopes entra, muda completamente o ânimo da partida. Mas eu acho que se a gente não tivesse essas duas situações, eu acho que estava caminhando para uma goleada do São Paulo no segundo tempo. A situação que se pintou, que se desenhou, foi exatamente essa, de confusão na arquibancada que paralisou o jogo por 9 minutos no início do segundo tempo, logo depois do gol de São Paulo. Vamos lembrar, o São Paulo faz o segundo gol, começa a confusão na arquibancada, então a partida fica paralisada ali por 9 minutos, 7 minutos, se eu não estou enganado. E depois, já um pouco mais pra frente, acontece a situação do esquerdo. Então isso deixa o jogo meio que num clima frio e acaba sendo um prato ali um pouco atrativo pro Nacional surpreender. Pro aleatório, pro Nacional surpreender, o que não aconteceu. Então, eu analiso o jogo dessa forma, mas em nenhum momento eu achei que o São Paulo fosse perder a classificação não, viu, Soler? O São Paulo muito melhor, né? Muito superior do que a equipe do Nacional. Se larga esse time do Nacional 3 da tarde, num sábado, no Jorge Ismael de Biase contra o Novo Horizontino, o Nacional teria chance? Sendo o próprio Nacional de São Paulo? Dá pra confundir, né? Um jogo na casa do Nacional contra o Nacional do Uruguai seria um bom 0x0. Seria um bom 0x0, exatamente. Não, o time realmente... Acho que esse time nacional, dos times que chegaram nas oitavas da Libertadores, ele só não era pior que o do Colo-Colo. E o Colo-Colo ainda tá nas quartas, cara. O Colo-Colo pega o River, né? E surpreendentemente, bizarramente, o Colo-Colo tá nas quartas, cara. Passou pelo Júnior, né? Passou pelo Júnior de Barranquilha. Cara, é um time... Ô Solera, sabe o que eu acho que é o problema? E me incomoda um pouco? Mesmo sendo brasileiro, hoje tá muito grande a diferença e tá chato, na minha visão, tá chato. Você olhar pra Copa Libertadores e parecer uma Copa do Brasil, eu acho chato. Eu acho chato. Tem gente que pode achar legal. Olha só que legal, tem muitos brasileiros. É legal. Pro 7º ano consecutivo, tendo pelo menos 2 brasileiros na semifinal, no mínimo. Sim, já estão garantidos de alguma forma, porque a gente tem 2 duelos entre brasileiros. Eu não gosto. Tendo, acho que essa diferença tão grande financeira do Brasil para os outros times, eu acho que a gente tinha que primeiro diminuir de novo o número de clubes brasileiros e aumentar, talvez, dar uma vaga aí pra cada país. Eu diminuiria o número de participantes da Libertadores. Sim, também. 32 é muito. Muito. Fazer com 24, né? Tá bom, tá ótimo. 24 times. Então isso, cara, isso me incomoda um pouco. Eu acho que quantidade de brasileiros não significa
de alguma forma a Qualidade emoção. no torneio, E a emoção que a Libertadores proporciona de você ter um jogo difícil no Defensores del Chaco contra o... Porque mesmo você tendo essa diferença financeira enorme, na hora do vamos ver, pode acontecer. O Flamengo Olímpia ontem chegou Isso. longe na caiu nas Libertadores quartas passada. ano passado pro Fluminense, dando trabalho. Sim. O Bolívar Tirou ontem o Flamengo ano passado. tirou o Flamengo, depois de ter tirado o Flamengo, exatamente. O Bolívar ontem quase embaçou pro Flamengo, algo que a gente já esperava. Tem a questão da altitude, mas que faz parte do cenário. Eu sei que é ruim, que tem a questão de saúde e tal, mas, gente... Por sinal, melhoras pro técnico Tite, né? Exatamente. Mas faz parte desse ambiente. Acho que a Libertadores, ela é isso. Ela é você jogar num estádio mais acanhado, com a torcida local ali fazendo pressão. Ela é você, às vezes, jogar na altitude. Ela é você pegar uma pedreira. E, ok, confrontos locais são interessantes. Poxa, Palmeiras e Botafogo foi um baita confronto, os dois jogos. São Paulo e Botafogo tem tudo pra ser um baita confronto também. Mas, sabe, era pra ser só um ou outro. Você olha, só tem brasileiro, cara. Os brasileiros e o River Plate. Brasileiros e River Plate. Então eu acho isso um pouco chato. Praticamente impossível pensar que poderemos ter um River Plate e Peñarol numa final de Libertadores, né? Exatamente. O Peñarol tem que ser campeão brasileiro pra chegar na final da Libertadores. Né? Tem que tirar São Paulo, tem que tirar o Flamengo agora, aí ele pode tirar o líder do Campeonato Brasileiro e depois o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Então ele tem que ser o campeão brasileiro pra chegar numa final de Libertadores. E caso o Botafogo passe pelo São Paulo, o Botafogo vai até a final, caso chegue, só confrontos nacionais. Imaginando que o Flamengo vá passar pelo Peñarol. Tá? É muito difícil que o Flamengo não passe pelo Peñarol. O Botafogo pode disputar uma Copa do Brasil na Libertadores. Isso, e pode pegar o Galo numa final, por exemplo. Não faz sentido. Não faz sentido, eu sou contra. Mas eu prefiro ainda você ter a possibilidade de enfrentar um time do seu país do que do jeito que era feito antes. Que times do mesmo país não podiam se enfrentar. Quer dizer, eles eram obrigados a se enfrentar. Eles eram obrigados a se enfrentar, isso. Você mudava o chaveamento para que eles se enfrentassem. Exatamente. Justamente para tentar ter uma final com dois países diferentes, né? Seria uma solução, talvez, mais para os tempos atuais do que anteriormente. Porque hoje em dia a gente vê um domínio maior do Brasil, né? Enfim, se eu tivesse que apostar hoje numa final, Soler, pela fase dos times, pela força dos times, eu acho que a gente vai ter o River Plate de um lado, com uma semifinal entre Galo e River, e acho que a gente vai ter... Aí é mais difícil. Eu sinto que hoje o Botafogo tem mais time que o São Paulo. O Botafogo, cara, tem uma situação do Botafogo que a gente não percebe. O Botafogo hoje tem jogadores no elenco que são jogadores que não estariam no futebol brasileiro, não fosse essa questão Textor ser dono de outros times, porque ele consegue ser... O Botafogo é quase que uma barriga de aluguel, né? E é bom pro Botafogo, obviamente. Então eu acho que a gente às vezes esquece de olhar um pouco pro Botafogo como um time muito qualificado. O time do Botafogo, ele me lembra esse ano jogando que foi o Palmeiras de 2021. Time muito forte, muito rápido. Muito. E, cara, a bola chegava lá na frente e guardava. Palmeiras em 2021 era isso. 2020 também na Libertadores foi isso. Você tinha uma chance pra fazer o gol. 1-0 Palmeiras. Exatamente. O Botafogo, ele chutou 2 bolas no gol, fez 2-0. Exatamente. É um time muito forte fisicamente. Mais do que eram as equipes do Palmeiras de 20 e 21. Mas joga no modelo parecido. Cara, a bola é um elemento do jogo. Ela é muito importante quando ela entra no outro gol. Sim. Então o Botafogo, ele não tem vergonha nenhuma de falar, quando eu pegar a bola, eu vou fazer o gol. Se eu não pegar a bola, você se vira com ela. Mas se eu pegar, você tá ferrado. Eu acho um time muito bom esse do Botafogo, muito bom. Eu também acho, e acho que, claro que, se tem um favoritismo é pouco. Porque o São Paulo é muito grande na América, Morumbi, é um time forte, o Zubeldia tem um trabalho incrível, o São Paulo tem o Lucas, né? O São Paulo tem bons jogadores, mas Arboleda e Alan Franco se encontraram com uma dupla de zaga. Isso. Mas hoje o Botafogo é o duro de roer. Se eu tivesse que apostar, assim, claro que sem dar muito favoritismo, eu acho que o Botafogo passa do São Paulo e faz uma semifinal, aí sim, completamente imprevisível com o Flamengo.
completamente imprevisível. Então eu colocaria hoje só o River na final da Libertadores. Porque não dá pra pensar o que será do Flamengo daqui 2 meses, quando Isso. teremos a semifinal, e nem o que será o Flamengo quando teremos as quartas de final, né? Exatamente. É um Flamengo que pode, ainda dependendo, receber um jogador ou outro. Hoje apresentou o Michael. Contratou o Gonzalo Plata, né, que o Corinthians queria. Ah, é? Olha aí. Então... Eu não acho ele bom, mas pelo mas menos é uma opção, alguém né? que não vai ficar de fora, caso do Cebolinha, né? O Cebolinha não Isso. joga mais esse ano. Exatamente. Então, cara, olha, pode ser, apesar dessa minha crítica com relação ao excesso de brasileiros, é uma Libertadores, olha, pesada. Se for do River, o River tá fazendo um grande mercado. Sim. Cara. O River vai, Exato. nos próximos dias, deve anunciar o Ocampos, ex-jogador da seleção da Argentina, Sevilha. Bom jogador, Ocampos, Lucas Ocampos. Sim. Trouxe algumas peças também. O Acunha, pô, o cara acabou de ser campeão da Copa América, foi Exato. jogar no River Plate. Exato. É igual o Almada, por exemplo, no Botafogo, que é um campeão do mundo recentemente Sim. com a seleção Não entrou em campo. argentina. não- Sim, mas é um jogador Mas que tava estava lá, né? no elenco e Sim. é jovem, né? Seria, por exemplo, você contratar, guardar das devidas proporções, um Kaká em 2002. Isso, é. Entendeu? Enfim, é uma boa Libertadores, mas fica a minha crítica, que eu acho que tem muito brasileiro. Já quer começar a